E a última pergunta é relacionada à política. O aluno perguntou se eu vou votar no pessoal de direita ou votar no pessoal de esquerda. Antes de eu responder a pergunta, deixa eu dizer para você como surgiu a questão de direita e de esquerda, tá bom? Surgiu mais ou menos assim. Teve uma época, muitos anos atrás, na Idade Média, onde do feudalismo, feudalismo, onde que as pessoas tinham os feudos, que eram pequenas propriedades, e eles pagavam impostos, as terras não eram deles, eles pagavam impostos para as pessoas que tinham maior terras, maior patrimônio, que geralmente era o rei ou a rainha ou o imperador da época. Enfim, eles pagavam os impostos. A gente paga imposto até hoje, tá bom? Mas eles pagavam imposto. E a quantidade que eles pagavam estava muito pesada. Ou seja, eles faziam a colheita e a quantidade que ia para pagar o imposto, que eles pagavam através da plantação, estava ficando muito. Então, por exemplo, eles colhiam lá 100 sacas de milho. Das 100 sacas, por exemplo, 80 ia para o dono da terra e para eles que trabalhavam ali no sol, ficava só 20. Então, eles estavam reclamando muito. E aí eles fizeram uma reunião, tá bom? Fizeram uma reunião, então foi assim que surgiu direita e esquerda, tá? Eles fizeram uma reunião e na reunião, não sei se você a maioria dos locais que você entra, principalmente dentro de igreja, e lá tinha as igrejas, a reunião aconteceu dentro do salão de igreja, as carteiras, os bancos eram organizados desse lado e desse lado. E aqui tinha o corredor. Você já viu a igreja assim, né? Tem o corredor que dá bem em frente ao altar, assim. E do lado tinha uma fileira de banco e do outro lado tinha a fileira de banco. E aí, para organizar a questão da discussão, eles iam discutir se ia manter o imposto ou ia diminuir o imposto, porque estava muito. Aí, o que eles fizeram? As pessoas que eram a favor de continuar o imposto naquele patamar, sentava do lado direito. Quem estava feliz com o sistema, quem achava que o sistema estava maravilhoso, que não precisava mudar, que graças a Deus nós temos trabalho. Já viu essa frase? Tá difícil, mas graças a Deus eu tenho trabalho. Falar em trabalho, eu vi um vídeo bem interessante. Vê isso aí. Un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Un pour toi et un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Ça va, ça va. Merci beaucoup. Pas de quoi. Muito louco, né? Mas enfim, aquelas pessoas que achavam que estava tudo certinho, ficava do lado direito. Aquelas pessoas que achavam que não, nós temos que pagar menos impostos, porque os impostos estão muito pesados, ficava do lado esquerdo. E aí foi onde surgiu direita e onde surgiu esquerda, tá bom? Então eu sempre, desde que eu conheço por gente, eu sempre quis e fico desse lado. Eu acho que o imposto está muito alto, eu acho que muitas privatizações não deveriam acontecer, eu acho que a ideia, por exemplo, uma ideia de direita e esquerda, a maioria das pessoas são de direita, são a favor, por exemplo, que tenha armas à vontade. Eu acho que não, deveria que ter armas somente as pessoas que trabalham com segurança pública, policial, guardas, etc. Então só essas pessoas. Então, eu sou a favor de ideias. Então, as minhas ideias são mais das pessoas que sentou à esquerda do que as pessoas que sentaram à direita, entendido? Então, aí eu respondo então a sua pergunta. Sempre votei nas pessoas que estão à esquerda. E existem vários exemplos. Por exemplo, outro exemplo muito claro aí, que houve uma lei da questão de criminalização do aborto. Então, várias pessoas falam, professor, mas você é a favor. Não é questão de ser a favor. Você precisa ler e entender o que está entre as entrelinhas. Então, na realidade, respondendo a sua pergunta, esse ano eu já sei em quem votar. Vou continuar votando nos pessoal que são de esquerda. Isso quer dizer que todo mundo que é de esquerda é bom? Não! Isso quer dizer que todo mundo que é de direita é ruim? Não! Sabe por quê? Conta-se a história que na hora da reunião lá, teve umas pessoas que entraram e sentaram à direita. Sabe que as pessoas que entram quando... Como é que fala? Entra quando o bonde já está andando, o trem já está andando, ela entra, chega atrasada e quer sentar no primeiro lugar. Então, dizem que existiam alguns lugares vazios
sobrando ali no lado de direita e entrou algumas pessoas atrasadas e ela foi e sentou no lugar da direita. É o que a gente chama de pobre de direita. Ele deveria estar apoiando o pessoal de esquerda, mas ele está lá entrando e sentando e defendendo os que estão na direita, tá bom?